Todos. No início, a Solange, quando fez uma prece, solicitou a ajuda dos bons espíritos. Eu mesmo, nesse momento, eu peço o assessoramento dos espíritos para que eu me faça compreender para todos. E vou iniciar com uma citação de Paulo, apóstolo, dizendo que nós constantemente estamos assessorados por uma nuvem de testemunhas. Tá? Por consequência, nós temos que pensar que neste ambiente aqui, além de nós, no mundo físico, está uma quantidade muito grande de espíritos. Que espíritos estão aqui? É sobre isso que eu vou tentar fazer a minha fala de hoje. Sobre esses espíritos, vamos não modificar o nome. Eles eram conhecidos já desde o Antigo Testamento por anjos, arcanjos, etc. Podemos nos lembrar de Zacarias, quando estava no templo de Jerusalém, foi lá naquela parte mais fechada do Santo dos Santos, e foi visitado por um anjo, e dizendo que a sua esposa, adiantada em idade, ia ser mãe. De quem? De João Batista, o precursor do Cristo. Nossa Senhora também foi visitada uma vez por um anjo, dizendo que ela ia ser mãe. E o filho que iria nascer ia ser muito grande. E ela não questionou: faça-se em mim segundo a tua vontade. No Horto das Oliveiras, quando o Cristo, depois da ceia, convidou Pedro, Tiago e João e foram lá para o horto, aí no final diz o Evangelho que o Cristo suou sangue. Quando ele estava naquela aflição, situação muito aflitiva, e diz o Evangelho que os anjos vieram para consolá-lo. Então, o Cristo não fala em anjo. Ele fala muito, ele tem contato muitas vezes com espíritos impuros. Então, é uma questão de nomenclatura. Na tradição, os anjos foram classificados em anjos, arcanjos, querubins, serafins, principados, potestades, tronos, dominações, virtudes e virtudes. Em torno de 9, mais ou menos. E que foram, assim, em castas, categorias. Os primeiros, querubins, serafins e tronos, estariam junto de Deus. Depois vem os potestades, dominações e virtudes, estariam governando o universo. E número 3, anjos, arcanjos e principados lidam com o mundo, estariam junto a nós. Essa é a tradição antiga. Sem falar nos chamados anjos decaídos, que todos esses aqui, e tinha um anjo muito luminoso, chamado Lúcifer, aquele que conduz a luz, que se rebelou contra Deus. São histórias. E daí,
São Paulo, aos Colossenses, ele também faz uma referência. Ele diz o seguinte, Colossenses, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. Faz uma referência. Aos Colossenses, Paulo diz o seguinte, porque não tens que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Ele já faz uma outra conotação. Ele deixa entender que nem todos os anjos são bons. Existem os chamados espíritos das trevas. Muito bem. Vamos agora, então, feito esse preâmbulo, vamos à doutrina espírita. Se nós vermos o Livro dos Espíritos, na segunda parte do capítulo número 1, do primeiro, vamos ver a escala espírita. Vamos deixar agora os anjos, vamos chamar os anjos por espíritos. Porque os anjos, tradicionalmente, Deus criou já daquela forma. Não entra a questão evolutiva. E o Livro dos Espíritos deixa isso bem claro. Temos uma escala. Como é que é essa escala? Em primeiro lugar, os que já atingiram a perfeição estão lá junto de Deus. Como é que isso acontece? Não nos foi e também não teremos que compreender que vai ser impossível. Mas são os espíritos que começaram a sua evolução, foram e chegaram no auge, porque Deus sempre criou, Deus sempre trabalhou, disse o Cristo. Se ele sempre trabalhou, qual é o trabalho de Deus? Criar e manter essa criação. Então, ele sustenta todos os espíritos, que também não temos a conta, que já atingiram a perfeição. O Cristo é um deles. O próprio Evangelho segundo o Espírito nos diz que é o modelo mais perfeito que Deus indicou para nós. Então, vamos segui-lo. A segunda categoria é já um pouco mais para baixo, vamos dizer. Nós temos a questão de para cima e para baixo. Eles têm o desejo do bem. Tomara que sejamos nós. Já desejamos o bem. Nós não usamos mais as nossas armas tradicionais para ferir alguém ou matar alguém. Isso já fizemos. Vamos deixar isso bem claro. Tudo isso aí que alguns povos ainda estão fazendo, nós já fizemos. Tomara que nós nos tenhamos livrado dessas tendências de fazer o mal para o nosso próximo. E estamos tentando fazer o bem, né? Através do Centro Espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo. O terceiro, que é maior, é o maior de todos. Por isso que nós temos tanto problema no planeta Terra. Por quê? Espíritos imperfeitos. Quando eu falei os que atingiram a perfeição, não tem classificação nenhuma. São perfeitos. A segunda já um pouquinho mais. O terceiro, a classificação é bem grande. Neles predomina a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões.
Uns não fazem nem o bem, nem o mal. Outros são levianos, perturbadores. Outros têm prazer em praticar o mal. É a predominância da matéria acima do espírito. Tudo que nós vemos, sentimos, apalpamos, tem mais valor do que aquilo que está dentro de nós, que nos domina, que é o espírito, que nós não vemos. E daí o Livro dos Espíritos classifica em 5 classes principais: espíritos impuros, inclinados ao mal; espíritos levianos; espíritos pseudo-sábios, aqueles que acham que são sábios, que têm sabedoria, né? Falsos profetas; espíritos neutros, não vão nem para cá, nem para lá. E o Cristo disse uma vez: oxalá fosseis bom, quente ou frio. Como são mornos, eu retiro da minha boca, a palavra é outra. Espíritos batedores e perturbadores, que na época de Allan Kardec tiveram a sua função. Os batedores, que fizeram aquelas mesas voarem pelos ares, dançarem, tudo, chamadas as mesas girantes. E através do estudo dessas mesas girantes, Allan Kardec concluiu que atrás dos batedores havia espíritos inteligentes. Começou por aí. Bom, então os bons espíritas, tomara que sejamos nós. A característica deles: são benévolos, fazem o bem, procuram fazer o bem. São sábios, estudam, né? Têm a sabedoria, e são, de certa forma, superiores. E daí, finalmente, vamos ao título de hoje. A frase: não creiais em todos os espíritos. Primeira frase: não creiais em qualquer espírito. Quer dizer que os espíritos não são iguais. A doutrina espírita nos deixa claro que os espíritos, mesmo os superiores, estão conosco, começaram aqui. Erraram também, se fizeram a volta por cima, né? Então, os espíritos nada mais são do que pessoas chamadas vivas, encarnadas, nós, que um dia desencarnamos e somos espíritos. Os espíritos viveram como nós vivemos uma vez, milhares de vezes. Então, a história dos espíritos nos soa bem familiar através do Livro dos Espíritos. Os que estão aqui conosco são familiares, são espíritos benévolos, alguns com dificuldade. Se tem dificuldade, tem a chance de rever os seus conceitos através das palestras, através da comunhão conosco, tem a oportunidade de mudar de jeito, assim como nós mudamos também. Muito bem. Experimentai se os espíritos são de Deus, se os espíritos são benévolos, têm a característica que nós chamamos divina. Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Como diz o texto, uns se dizem Cristo, a reencarnação de Cristo, outros de Maria e outros de personagens importantes, né? Falsos profetas. A física,
a química, a astronomia e a geologia revelaram as leis do mundo material. Queremos saber a questão da matéria? Estudamos essas áreas. E o mundo espiritual? Nós somos feitos de carne e osso, mas tem o lado espiritual. Esse espírito, como é que ele é? Como é que ele age? Aí nós soubemos através do Evangelho segundo do Livro dos Espíritos, afinal, que além desse mundo físico, existe um mundo espiritual que se mistura conosco, né? Dia e noite. E à noite nós temos mais acesso a eles, porque nós viramos espírito desencarnado praticamente, né? Como São Paulo dizia, Santo Agostinho, se não me engano, eu morro toda noite, em parte, e é uma verdade, dormimos, saímos do corpo, só que nós retornamos. O Espiritismo, então, revela essas leis, como é que são os espíritos, como é que se comunicam conosco, como é que nós nos comunicamos com eles. Então, o Espiritismo revela outras leis desconhecidas as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Tudo são leis da natureza. Certos fenômenos tidos como maravilhosos, fantasiosos, fantásticos, através do Espiritismo, caem por terra. Não existe nada que não possa ser, que nós não possamos compreender. Por isso que o Cristo disse que ia mandar outro Consolador, oportunamente, para relembrar aquilo que ele tinha falado, sinal que nós tínhamos esquecido, porque boa parte de nós viveu no tempo de Cristo. Será que não fomos algum soldado romano lá? Como diz o outro, eu joguei pedra na cruz? Será que não foi de fato? É uma brincadeira, mas denota que boa parte de nós estiveram presentes lá. E fomos chamados e agora nós finalmente atendemos ao Cristo. Então, os falsos profetas não vão longe. A verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. E, finalmente, o Espiritismo revela uma categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram entre os desencarnados, os espíritos maldosos de primeira categoria, inteligentíssimos, foram aqui, estão do outro lado, como se diz. Tem a organização das trevas. Por isso é que eles nos tentam, a satisfação deles é ver que nós caímos também. Então vamos nos manter em pé. Jesus, repetindo, pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Então, é pela palavra, é pelo que a pessoa diz, pelo que a pessoa escreve, analisar. Isso tem fundamento? Tem. Então, beleza. Não tem? Deixa de lado. Finalmente, eu vou lembrar uma questão que é sempre muito citada, que vai fechar esse nosso trabalho. A questão 459 do Livro dos Espíritos. Pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Eu falando aqui, será que não tem espírito buzinando para que eu me equivoque e diga alguma bobagem? Pode ter.
Aqui nesse meio, às vezes, bate uma soneira em algumas pessoas. Será que não são espíritos, às vezes, influenciando para que não escute? Será que muitos de nós, ao sair de casa para vir para o centro espírita, não tiveram um pouquinho de trabalho? Na última hora aparece visita. Ah, tal da visita. Por que não vem outra hora? Mas os espíritos também influenciam as visitas para vir outra hora. Às vezes não consegue, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós decidimos, vamos ao centro ou não vamos. Isso é problema nosso. Então, resposta. Muito mais do que imaginais. Os espíritos influenciam a tal ponto que, de ordinário, comumente, são eles que vos dirigem. Opa lá! Agora, algo muito sério chama atenção. Quais são os espíritos que, de ordinário, nos dirigem? São os bons? São os levianos? São os que estão atrapalhando? Ou os maus? Como é que eu faço essa história? Eu diria que eu teria coragem de mudar a primeira frase. Quando João falou, vejam se os espíritos são de bem. Que tal nós mudarmos esse vejam por sintonizem os espíritos de bem? Vamos fazer uma sintonia. Como? Bons pensamentos, boas palavras, é aquilo que a Solange fez no começo aqui. Uma sintonia para atrair os bons espíritos para o nosso lado. E eu fiz a mesma coisa. Tomara que tenha dado certo. E nós vamos para as nossas casas lembrando só essa frasezinha. Hoje, daqui para frente, eu vou tentar, porque eu não vou acertar todos os dias e na primeira, eu vou tentar sintonizar os bons espíritos. Quer dizer que eu vou pegar um terço e rezar dia e noite? Não. Apenas pensando. Apenas pensando. O pensamento é uma prece. Silêncio também é uma prece. Né? Aqui, no silêncio de Deus, não sei qual foi a frasezinha que estava aí. Então, o Cristo falou, quando vocês quiserem orar, entre no seu quarto e converse com Deus. Ele sabe tudo que vocês precisam. Assim como os nossos pais também sabiam, mas era bom conversar com eles, bater um papinho. Esse é o recado de hoje. Vamos sintonizar com os bons. Obrigado.